Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Só os vencedores, diga aleluia. Glória a Deus. Mas é com vencedor mesmo, não é aquele vencedor. Não, é com alegria. Amém, irmãos? Nós nascemos para vencer. Pode sentar, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai orar um pouco mais. Mas a nossa reunião no dia de hoje, Deus nos trouxe aqui para Ele abrir os nossos olhos para algumas coisas. Nós estamos falando aqui muito de Elias. O pastor falou na última semana bastante da trajetória de Elias. E tem uma coisa que nós não podemos fazer, é chegar diante de Deus achando que sabemos alguma coisa. Chegar diante de Deus já armado. Eu já sei o que vai ser tratado. Hoje eu sei tratar de prosperidade, já sei até os versículos. Não é isso. Nós precisamos chegar diante de Deus completamente desarmados. Eu não tenho nenhuma ferramenta nas minhas mãos. Eu não tenho nada aqui que eu possa solucionar o meu problema. Mas o Senhor está diante de mim e o Senhor sabe. O Senhor vai me dar a direção. E com certeza eu vou abrir os meus olhos, o meu entendimento. E o Senhor vai revelar para mim o que precisa ser feito. Nós vamos entrar na mensagem agora. Daqui a pouco eu vou colher testemunho de quem tem testemunho para colher. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Diga amém por isso? Então vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos entrar aqui na palavra. Capítulo 3. Nós precisamos nos apresentar a Deus desarmados. Antes de entrar no contexto, no estudo bíblico, eu quero comentar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Esse homem é uma das pessoas que eu tenho como referência quando eu leio a Bíblia Sagrada, né? Porque o apóstolo Paulo, você vai lembrar um pouquinho da história dele, lá de Atos capítulo 9, quando ele tem aquele encontro com Deus. O que foi que aconteceu com ele? Ele estava ali, a caminho, ele estava passando por Damasco, a caminho de um lugar, onde ele teria contato com cristãos. E o que ele iria fazer lá com os cristãos? Ele iria matar, perseguir, ele iria afrontar, ele iria oprimir. Aquele era o objetivo dele. Só que no meio daquela caminhada ele tem aquele encontro com Deus. Deus lá do céu brada com ele, né? Jesus no caso. Ele cai daquele cavalo, ele fica sem a visão. E ali logo ele se desarma. Imediatamente Jesus lá do céu fala com ele: Saulo, por que você me persegue? E ele fala: Senhor. E ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você querer lutar contra alguém que é maior do que você. E naquela ocasião, a partir daquele momento, o cidadão que era perseguidor da igreja, chamado Saulo de Tarso, se torna uma pessoa que deixa de lado aquilo que ele acreditava, que ele sabia, e ele completamente desarmado se apresenta para aprender. Diz a palavra que ele vai para uma região ali, ele entra na rua chamada direita, fica na casa de um cidadão chamado Judas. Deus falou ao coração de um dos sacerdotes que ele tinha, de um dos homens de Deus que tinha naquela época, chamado Ananias. Ananias, vai à rua direita, entra na casa de fulano de tal, e lá você vai falar com o homem, você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai voltar a enxergar. O nome dele é Saulo, que é de Tarso. O Ananias diz: mas esse homem não é o perseguidor, né? Aquele que vem para nos prejudicar, nos atrapalhar? Como que eu posso ir lá para ajudar esse homem de alguma forma? Vai, Ananias. Porque ele teve uma visão, eu dei para ele uma visão de que um homem chamado Ananias chegaria lá e colocaria as mãos sobre ele e sararia da sua cegueira, isso depois de 3 dias. E a partir dali ele vai ser aquele vaso escolhido para ir lugar que vocês não vão. O Ananias recebe aquilo, sim senhor, vai lá e faz a obra. Quando Ananias chega lá, ele fala: irmão Saulo, eu vim aqui para te saudar, uma paz de Cristo. Fez a oração por ele, impôs as mãos, ele ficou curado daquela cegueira. Daquele dia em diante, o Paulo passou mais ou menos 2 anos ali, aprendendo com os discípulos de Jesus, com os seguidores de Cristo, como que servia a Deus, como que fazia as coisas. Ele se desarmou completamente daquilo que ele sabia lá, da seita que ele vivia. Ele era do grupo dos zelotes, que eram os zelosos da época, né, da lei, que se fosse possível ele fazia o quê? Matava, por conta daquilo que ele acreditava. Então ele deixou tudo aquilo de lado e começou a aprender agora sobre Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. Se quisermos crescer, biblicamente falando, prosperar de acordo com aquilo que Deus tem projetado para a gente, nós temos que deixar de lado muitos vícios que tínhamos lá no passado e deixar Deus dirigir a nossa vida a partir de agora.
Não ande armado dizendo, eu já sei. Se apresente a Deus todo dia como se você não soubesse de nada. Ainda que você saiba. Mas Deus, eu preciso de uma direção para esse dia. Preciso de uma direção para essa semana. Quem trabalha com vendas aqui sabe. Não é toda semana que você usa a mesma estratégia. Tem semanas que você vai ter que fazer uma promoção, que você vai ter que atrair os clientes. Qual a direção que você vai me dar para esse dia? Entende a questão? Eu já sei fazer. Já tenho anos de experiência nisso. Mas eu quero me desarmar. E deixar Deus falar comigo. Lembra de Elias ontem? Não é no terremoto, não é no fogo. Não é na tempestade que veio. Era na voz mansa e delicada. Foi com aquela voz mansa e delicada que ele entendeu o que Deus tinha que fazer com ele. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Se desarme. Eu já sei tal coisa. Eu como pregador, já estou aqui há muito tempo fazendo a obra. Mas não sei de nada. Estou desarmado de ontem para hoje, para me preparar. Já venho desde ontem me preparando aqui. Meu Deus, o que eu vou falar para o povo? Desarmei daquilo que eu entendia e vim buscando. É isso que a gente precisa fazer. E Deus vai dar aquilo que a gente precisa aqui hoje. Vamos lá? Então, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus. Qual era esse monte? Horebe, né? Por coincidência, o mesmo monte que Deus tratou com Elias, né? Aí vamos lá, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegue para cá. Tira dos teus pés os sapatos. Tira dos teus pés os sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu li esses primeiros 6 versículos aqui, só para a gente entrar no contexto da mensagem. Mas vamos prestar atenção num detalhe. Essa história da sarça ardente, você já deve ter ouvido muita coisa relacionada a ela. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre viver uma vida, se apresentar a Deus de uma forma adequada. Não armado, eu já sei o que tem que fazer. Mas esperar Deus dirigir o que Ele vai dirigir para a nossa vida hoje. Quando ele chega diante de Deus ali, ele não sabia que ali estava a presença de Deus. Moisés, naquela época, ele ainda não era aquela figura espiritual que a gente conhece do final da vida, que liderou o povo no deserto. Ele ainda era apenas um cuidador das ovelhas, dos rebanhos, do seu sogro, o Jetro. Ele ainda era um trabalhador braçal, ele não era um homem espiritual que vivia ali experiências com Deus diretas. Aí ele vem, cuidando ali dos rebanhos do seu sogro. Ele já estava há muitos anos trabalhando com o seu sogro. Ele já tinha pensado, provavelmente algumas vezes, em seguir a vida dele, né? Em seguir a trajetória de vida dele. Só que ele ficou obedecendo, servindo. Aí um determinado dia, ele, cuidando das ovelhas, das vacas, do rebanho, de forma geral, ele vai e passa por esse lugar. Chega lá no Monte Horebe. Quando ele chega naquele ambiente, ele teve aquela visão. Tinha uma árvore lá que estava pegando fogo, mas não se consumia. Então ele teve aquela visão, ele ficou um tanto quanto perturbado. Que visão é essa? Que negócio é esse que eu estou vendo, não estou conseguindo entender? Aí ele começa a se aproximar. Ele foi se aproximando daquela sarça com a intenção de quê? De saber que negócio era aquele. Aí ele recebe uma palavra, que está no versículo 4.
Volta lá rapidinho no versículo 4. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aí vem o 5. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sabe o que aconteceu naquela ocasião? O Moisés, ele estava vivendo assim de uma forma despretensiosa, sem muita direção, apenas cuidando dos rebanhos do seu sogro, não tinha expectativa do que iria acontecer com ele futuramente. Ele está ali, tem aquela visão, vou me aproximar, vou ver que negócio é esse, achando que era comum. Aí Deus trata com ele: não se aproxima, não chegue aqui perto. E você fala o seguinte: tira as sandálias dos teus pés aí, porque o lugar que você está pisando é o quê? É santo. Essa terra aqui é santa. Se você ainda não percebeu, esse lugar aqui é sagrado. Aí Deus começa a tratar com ele. Deus começa a tratar com Moisés. No versículo 6 ele falou, novamente, o que ele disse no 6? E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se apresenta para ele: você não está entendendo o que está acontecendo, Moisés, mas deixa eu explicar para você. Eu sou o Deus que os seus antepassados serviram, o Abraão, o Isaque e o Jacó. Eu sou esse Deus que você com certeza já ouviu falar bastante, das coisas maravilhosas que aconteceram, de como eu tenho livrado o povo de todo o sofrimento e tudo, de como eu ajudei Israel a viver um período de vida abençoada. Só que, naquele exato momento, o povo estava numa situação difícil. Você vai lembrar que depois da morte de José, eles estavam lá no Egito, ficaram lá, né, depois daquela fome, se estabeleceram ali. Chegou um tempo em que o rei que não conhecia o José foi lá e oprimiu. Eles se tornaram escravos em terra estranha. E eles já estavam lá há muito tempo, escravizados. E o clamor do povo chegou até Deus. E Deus estava buscando pessoas que estavam dispostas a deixar de lado tudo e fazer o que ele estava querendo que ela fizesse. E Deus escolhe o Moisés para isso. Aí que vai começar uma grande trajetória. Porque Deus vai começar a falar com Moisés, no versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Como eu falei agora há pouco, provavelmente o Moisés não esperava isso. Cuidando das ovelhas ali, dos rebanhos do seu sogro, ele estava vivendo de uma forma despretensiosa. E aí Deus aparece para ele para dar uma grande missão. Não sei se você já parou para analisar isso. Mas se a gente se preparar, se colocar diante de Deus, vai chegar um momento da nossa vida que Deus vai nos surpreender com coisas grandes. Talvez a mentalidade de algumas pessoas é que ela está vivendo naquela função, ela vai viver aquilo para sempre. É aí que nós temos que abrir o nosso entendimento, porque o nosso Deus é grande. Amém, pessoal? E tem coisas para ser resolvidas, e tem muita coisa para ser resolvida. E quem que ele vai buscar colocar naquelas posições? Tá cheio de gente grande aí, precisando de pessoas responsáveis, de pessoas capazes para colocar em posições grandes. Mas como que Deus vai nos apresentar a elas, para que a gente assuma aquelas grandes coisas? Se às vezes somos tímidos, se às vezes estamos um pouco conformados com o que estamos vivendo. Eu não quero que você interprete isso como uma mensagem triunfalista, não. Porque eu já vi muita gente criticar essas igrejas que fica falando de triunfalismo. Nós não vamos falar de miséria. Glória a Deus. Miséria é para lá.
Nós não estamos aqui para falar de outra coisa, porque a Bíblia fala que Jesus falou sobre vida abundante, ele viveu uma vida abençoada. Claro que ele estava numa missão, mas aquele que serve a ele tem direito a essa vida abundante. Mas às vezes o pensamento da pessoa está no quê? Está no pouquinho. Eu estou trabalhando aqui, pelo menos dá para sustentar. Eu estou cuidando aqui dessas poucas ovelhas, estou cuidando aqui dos rebanhos do meu sogro, ainda é um trabalho arranjado, porque o trabalho dele era para o sogro, era um trabalho o quê? Arranjado. Não era um trabalho digno, não. Era um trabalho que havia sido arranjado pelo seu sogro. Aí vive ali aquela vida e tal. Estou cuidando aqui. Que visão boa aquela ali. Por que aquela chama tá acesa e a árvore não se consome? Vai tentar se aproximar. Era Deus se apresentando para ele. Era Deus começando a mostrar para ele um propósito. Como que Deus queria mudar a vida dele, né? O pastor já falou aqui do upgrade, né? Como que Deus queria tirar ele daquela situaçãozinha em que ele estava vivendo e mostrar para ele uma coisa superior. Mas ele estava tão acostumado com aquilo, que quando ele recebe aquela informação, olha, você vai falar com o faraó, e você vai tirar esse povo que estava aqui na escravidão do Egito, e você vai conduzi-los. Quando ele recebe aquela informação, o que ele faz? Fica intimidado. Fica intimidado. É isso que a gente tem que nos desprender. Pode ser que em algum momento, o lugar onde nós trabalhamos tenha condições de crescimento. Tem gente que está trabalhando em lugares que ela não tem condição de crescer lá dentro. Aí você já tem que começar a analisar isso. Há possibilidade de eu crescer dentro desse negócio? Se não há possibilidade, você pula fora e busca outra direção. Porque se não há possibilidade de crescer, você vai entrar ano e sair ano com aquele mesmo recurso. Com aquele mesmo recursozinho. E não é esse o objetivo, glória a Deus. Com o passar do tempo nós temos que melhorar. Que automaticamente, quando o tempo vai passando, as coisas vão aumentando. A tendência é essa. É ou não é verdade? O salário também vai crescer. Crescer por conta do governo? Que o salário cresce igual o salário do professor Raimundo? Salário mínimo? Não cresce por ano nem R$100? Eu não sei, mas isso aí acho que não muda a nossa história, não. Glória a Deus. Não muda. Aí ele está lá. E Deus começa a mostrar. Você vai livrar o povo. Mas espera aí, é muita gente. Provavelmente veio isso na cabeça dele. Era muita gente. Ele estava acostumado só em cuidar dos rebanhos. Aquelas coisas, os animais. Você dá um empurrãozinho no animal. Se o animal está querendo desobedecer, você pega um cajadozinho, dá uma tacada nele, ele volta. Se ele quer fazer totô, pipi no lugarzinho lá, você diz, não é aí. Dá uma arrebatadazinha nele e manda lá. Agora ele ia ter que lidar com gente. Ele ia ter que lidar com pessoas. E isso nunca foi fácil, né? Para o próprio Deus não é fácil lidar com gente, porque ele tenta lidar comigo e com você, às vezes ele não consegue lidar. Verdade ou mentira? É. Tem dias que Deus tenta lidar comigo e com você, estou me incluindo na história também, e ele não consegue ter resultado satisfatório, porque eu faço diferente daquilo que ele diz. Então, acostumado com aquela vida que ele estava, ele recebe a informação. Ele fica estático, paralisado. O que vai ser de mim agora? Eu só sei tratar com ovelha, com gado, sei tratar com gente. Aí ele vai começar a dar as desculpas que muita gente costuma dar por aí. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de quem? De Israel? Quem sou eu para falar com autoridade? A gente tem que ter o coração muito ligado com Deus, para a gente se desprender dessas coisas. Deixar de lado os nossos medos. Deus vai nos colocar diante de autoridades às vezes. E o que nós vamos conversar com eles? Eu não sei, pastor, eu vou ficar com medo. Então desse jeito nós não vamos alcançar coisa nenhuma. Eu já tive a oportunidade de me deparar com algumas autoridades, né? E me lembro, teve uma época, o pastor Jamil falou o seguinte: irmão, você vai ficar lá na igreja do Maiobão, vai cuidar lá do povo lá um tempo aí, e aí eu vou ver que vai ser uns 4 meses, daqui a pouco eu te digo no final do ano como é que vai ser. Eu me lembro que no meu primeiro culto, eu nem conhecia o povo da igreja, estava naquele período 2022, período da política, lembra? Presidente, governador, senador e aquela coisa toda. Lembra que ele trouxe aqui o senador Lobão? Alguém lembra? Ele trouxe aqui. Aí naquele tempo eu fui lá, meu primeiro culto na igreja, eu nem conhecia o povo.
E aí eu tinha que apresentar o Lobão, o povo. Eu digo, eu não sei nem quem é cidadão. Muita coisa me diz que foi bom. O meu pai, que é das antigas, né? Meu pai sempre acompanhou política, inclusive colocou meu nome de político, né? E eu perguntei para ele, como é que é esse cidadão aí? O senhor conhece? Eu só ouvi falar, mas eu não sei como é que é de verdade. Ele das antigas sabe, né? Não, pai, não sei o que e tal. Eu até tirei uma foto e mandei pro meu pai ver, né? Porque eu tava ali do lado da autoridade, senador. E aí naquele dia eu tive que ficar um dia todo com ele. Um domingo. Culto de manhã, culto da tarde, culto da noite lá na igreja. E ele lá comigo o tempo todo. Entrou lá no escritório, sentei, conversei um pouquinho. Ele foi falar da época que ele foi ministro, foi falar da época que ele era não sei o quê. Eu disse, meu Deus, mas quem sou eu para ficar falando com essas autoridades aqui? Você é um pastor, ele é um ser humano normal. É um ser humano normal. Mas na sua mão ele teve muita autoridade. Acho que até hoje ainda tem muita coisa como autoridade. E eu tive que estar ali durante um bom tempo diante daquela autoridade, né? E se nós não soubermos nos expressar? Ficarmos tímidos. Foi 2022. 2022 foi o ano de uma mudança para mim, né? Foi o ano da bênção dobrada, né? 2020 e depois 22. Naquele período, um dia como esse, o pastor Jamil hoje foi para São Paulo, né? Contato com o pastor Jaime. Ele me levou, participei de uma reunião lá e tudo, conversei depois com o pastor Jaime. Quando eu sentei, que eu olhei o pastor Jaime na minha frente, eu fiquei todo branco. E o senhor, irmão, o senhor está por onde? Eu me lembro que eu estava no São Raimundo, na igreja lá, né? Falei, não, pastor Jaime, estou numa comunidade nossa lá em São Luís, auxilio o pastor Jamil lá na sede e tal, assim assado. Aí ele me deu logo uma bronca. Que é isso, irmão? Aquela igreja, irmão. Sim, senhor. Eu disse, eu não soube como me expressar diante da autoridade. Naquele dia eu saí meio mal comigo mesmo, porque eu não soube cumprimentar como deveria. E a gente tem que estar habituado a isso. Se preparar para que quando surgirem as oportunidades, a gente não fica trêmulo. Não fique trêmulo, não fique perdido. Diante da autoridade política, que não me representava nada no ministério, eu me sobressaí até. Mas diante da autoridade espiritual, eu tremi. Eu não sei como é que seria diante do missionário, nunca tive contato. Né? Mas só para a gente entender, Deus chama ele para aquela missão, Deus começa a mostrar para ele como é que ele queria que ele vivesse a partir de então. Ele estava desarmado, mas ele começa a dizer, como é que eu vou falar com Faraó? Que condições eu tenho para ir lá falar com Faraó e tirar os filhos de Israel dessa escravidão do Egito? Eu não sou ninguém. Aí vem o 12. E disse Deus, certamente eu serei contigo. Diga glória a Deus. E isso te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual o teu nome? O que direis? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. O eu sou, me enviou. Quando ele começou a lhe dar aquelas desculpas, ele já veio armado, né? Deus vai mandar eu fazer, eu vou dar um giro aqui de 180 graus, vou virar minhas costas e vou me embora. Deus começou a falar, você não vai fugir não. Quando eles disserem, quando você disser que foi eu que te enviei e eles não acreditarem, eu vou te dar alguns sinais. Vou te mostrar alguns sinais. Aí pula para o capítulo 4, porque a leitura é muito grande. Capítulo 4, versículo 1. Ele continuou falando. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ele ficou dando uma série de desculpas. Ficou ali dizendo, não sei. Geralmente, nos ambientes que a gente trabalha, se nós adquirirmos confiança dos nossos gestores superiores, às vezes quando surgir uma vaga lá numa parte mais superior e a gente tiver a confiança, ele vai perguntar, e aí, você está disposto a fazer o curso tal, a preparação tal para você assumir tal cargo? Tem gente que diz, eu? Só sei isso aqui mesmo. E fica com aquilo, né? Quando ela tinha a oportunidade de ganhar mais, de viver mais, de se sobressair mais.
Deus começa a tratar com ele. Deus fala, vou te dar sinais, vou te mostrar os sinais. Você vai dizer que quem te enviou foi o eu sou. Eu vou te dar sinais para isso, Moisés. E ele começa a dizer, mas eles me ouvirão. E o que eles vão dizer? Eles não vão dizer que o Senhor me apareceu. Eles não vão dizer. Todo o tempo Moisés se armando para não ir para aquela missão. Deus está querendo colocar coisas especiais diante de nós e às vezes nós ficamos nos armando. Não, Deus, o que eu estou vivendo é bom, não quero mais compromisso do que isso não, porque é muito pesado. Eu não vou ter tempo. Pode ser que no início, quando você está fazendo determinadas coisas, você realmente vai ter que se dedicar mais para pegar tudo. Só que depois você vai começando a se sobressair e você vai tendo uma folguinha a mais. Glória a Deus. Se alguém quiser crescer em alguma coisa a mais, tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para esse ponto. Porque no versículo 2 ele continuou. E o Senhor lhes disse, o que é isso que tu tem na tua mão? E ele disse o quê? Uma vara ou um cajado, né? E ele lhe disse, lança na terra. E ele lançou na terra. E tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que Deus te apareceu, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles te não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais e nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão sangue sobre a terra. Aí Deus começa a mostrar para eles, esses aqui são os sinais. Se eles não crerem que eu estou te enviando, eu vou mostrar esses sinais aqui, ó. É o cajado aí, jogou no chão, virou cobra. Pegou no cajado, na ponta, virou um cajado de novo. Pôs a mão aqui, ficou leprosa. Tirou, tá leprosa. Agora colocou, tá sã, igual a outra. Esses são alguns dos sinais. E se eles não crerem, você vai tocar com esse cajado nas águas, elas vão virar sangue, eles vão crer. E mesmo assim o Moisés ficou armados, só protelando. Mais na frente eu não vou ler, porque a leitura é muito extensa, mas vou só exemplificar. Ele começou a falar para Deus que ele não sabia falar. Como que eu vou lá? Eu não sei falar. Aí Deus falou o seguinte, olha, o teu irmão vai contigo. Já que você não sabe falar, você se diz gago, o seu irmão vai falar contigo. O seu irmão Arão vai contigo. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é muito sério. Se nós não nos prepararmos, ficarmos aí nos armando para não cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida, Ele vai colocar a pessoa do nosso lado para nos ajudar. Deus ainda é maravilhoso que Ele insiste conosco. Podia passar a bola para outro, né? Mas Ele insistiu com Moisés. E se a gente for parar para analisar, Moisés foi extremamente importante naquele tempo. Porque ele passou 40 anos liderando o povo naquela condução no deserto. Nunca entraram na terra prometida por causa da murmuração do povo. E teve as murmurações do povo, ele foi muito paciente. A própria Bíblia Sagrada fala no livro de Números que ele era o homem mais manso que tinha na face da terra. Ele soube lidar com tudo aquilo. Ele soube lidar com todas aquelas situações. E cá entre nós, vai ter lugares que a gente vai estar que nós vamos ter que ter muita paciência. É assim ou não é? Quem já viveu isso sabe em determinados lugares. Você vai ter que ter muita paciência para você conseguir se sobrepor ali naquele lugar. E o Moisés viveu isso. Mas antes disso ele estava como? Armado. Deus dizendo, você vai largar de cuidar das ovelhas aí do seu sogro, e você agora vai conduzir o povo até a terra prometida. Eu? Igual a Chiquinha. Pois é, não foi eu não. E Deus chamando ele e mostrando, é isso que eu tenho para você. Não sei se você consegue enxergar, mas tem coisa grande adiante de você. Tem promessas que vão se cumprir, e se você se preparar, elas vão chegar o quanto antes. Aí eu vou deixar aqui, vamos para o Novo Testamento, Evangelho de Marcos. Olha só que interessante.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10. O pastor Jamil comentou um pouquinho ontem sobre o jovem rico. Você vai lembrar. Aí olha só o que está escrito aqui no versículo 17. A história você já conhece, mas eu quero pegar com você alguns pontos. Porque Deus vai tratar com aquele rapaz basicamente o oposto do que ele tratou com Moisés, né? No caso do Moisés, ele estava querendo tirar o Moisés daquela posição lá de cuidar dos rebanhos do seu sogro e conduzir o povo. Já nesse caso aqui, Deus estava querendo que ele deixasse de lado um pouquinho aquilo que ele tinha como autoridade e se sobressaísse servindo a ele como Senhor. Aí diz a palavra, versículo 17, Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Estava interessado. E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há um bom senão, não há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Você sabe o que acontece? Quando Jesus, ele faz aquela pergunta para Jesus sobre a questão da salvação e tal, ele já era uma pessoa que estava suprida. Se ele quisesse se aproximar de Jesus, não era com interesse de crescer financeiramente, que ele já tinha. Ele não estava passando por apuros. Era por interesse mesmo de ser salvo. Aí ele se aproxima, pergunta, e Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos? Os tem? Não roubará, não furtará, não cobiçará a mulher do próximo, assim, assado. Ele: não, isso aí eu guardo desde a minha mocidade. Quer dizer, se depender disso aí, tá tudo ok comigo. Aí vem o versículo 21. No versículo 21 ele diz: E Jesus, olhando para ele, fez o quê? O amou, porque ele vivia realmente nessa prática. Ele sonda a mente, as intenções do coração e viu. E disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que ele estava interessado em uma coisa, mas por outro lado ele estava armado. Ele já tinha dentro do coração dele o que ele queria. E se dependesse dele, ele não abandonaria aquilo. Ele continuaria daquela forma. Se Jesus quisesse salvar ele, tinha que ser daquele modo. Se Jesus quisesse abençoar ele, tinha que ser daquele jeito. Aí é que mora o perigo. Tem muita gente que ela quer fazer as coisas do seu jeito, ela quer que as coisas fluam dessa forma, e ela quer que Jesus abençoe dessa forma. E não vai ser assim. Por isso, na continuação, Jesus continuou falando. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, como ele se retirou, né? Ele virou para os discípulos e falou: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele falou: os que têm riqueza, é muito difícil eles abrirem o coração para Deus. Porque eles acham que a vida deles não precisam de mais nada. Eles já estão supridos. Aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o grande perigo. A pessoa está armada, achando que ela já tem. Lembra daquela parábola que Jesus falou? Sobre o homem que disse: agora eu estou farto, os meus celeiros estão cheios, eu já não tenho mais nem onde colocar. Minha alma, folga, descansa. Eu estou abastado por muito tempo. Aí Jesus fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Para quem será? Em outras palavras, aquele cidadão, se fosse o caso dele repartir com alguém, se fosse o caso dele se colocar diante de Deus para deixar de lado um pouquinho que ele tinha para servir também, ele não faria isso. Porque ele estava tão afeiçoado àquilo, que se ele tivesse que abrir mão de alguma coisa para herdar o reino, ele não queria. Aí, para ficar mais
mais enfatizado ainda, ele falou no 24. E os seus discípulos admiravam dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhes disse: filhos, quão difícil é para os que confiam. Aqui ficou mais claro para a gente. Porque provavelmente ficou meio confuso. E na cabeça de alguns, ser rico era condição de perder salvação. E não é assim. Glória a Deus. Nós temos que viver uma vida abastada e ainda ser salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas ele fala, os discípulos se admiravam dessas palavras. E Jesus falou: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas herdar o quê? O reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Esse fundo da agulha aqui já foi explicado por diversas vezes. Era uma porta de entrada lá em Jerusalém, que eles colocavam o camelo, né? Eles tinham que dar aquela empurradazinha no animal, para ele passar por aquela porta, porque senão ele não conseguia passar. Um humano passa normalmente por aquela porta. Ser humano, com a estrutura que ele tem, passa normalmente, mas por aquela entradazinha, por aquela porta, para passar um camelo, que é alto, né? E que tem aquela corcunda, para ele entrar tinha que ser arrastado e com empurrãozinho. Era muito mais fácil o animal passar por a entrada, pelo fundo da agulha, aquela entrada da cidade, do que um rico herdar o reino dos céus. A probabilidade dele passar era maior. Por quê? Porque as pessoas confiavam nas suas riquezas. A gente tem que colocar no coração: nós vamos ser ricos, nós vamos prosperar, nós vamos viver com o bom e o melhor dessa terra, mas o tempo todo eu tenho que estar desarmado quando Deus se apresentar para mim. Eu tenho que estar desarmado. Porque vai ter gente que vai enriquecer e Deus vai se apresentar para ele e vai pedir, né, para ele semear na obra, por exemplo. E tem gente que está fechada para isso. Ela prospera, mas ela está fechada para semear. Por isso que você vê muita gente por aí que não quer honrar o altar, não quer ser fiel ao altar. O que eles fazem? Ao invés de honrar o altar, de ouvir a palavra, eles começam a criticar. Porque para eles, o que estamos fazendo aqui é beneficiando a si mesmo. Se fosse para beneficiar a si mesmo, você acha que eu andaria com o carro que eu ando? Não é verdade? Se fosse com esse objetivo, você acha que a gente teria a vida simples que a gente tem? Provavelmente não. Provavelmente não. Se esse fosse o objetivo. O interesse é fazer com que as pessoas entendam que servir a Deus é prioridade. Você vai prosperar, você vai alcançar muitas coisas, você vai galgar coisas grandiosas, mas quando você chegar lá, se desarme. Não fique armado, já com regulamento debaixo dos braços. Não, só vou dar os 10%. Se Deus te pedir algo a mais, abra o coração para fazer. Glória a Deus. Abra o coração para fazer. Não se negue, porque quem está te pedindo é maior do que você. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que colocar no coração hoje. Deus só tem coisas maravilhosas para nos apresentar. Foi para o Moisés, para o jovem rico aqui, provavelmente também. Porque quando a gente vê ele falar, você vai tirar o que você tem e você vai dar para os pobres. Será que ele estava querendo que ele perdesse toda a riqueza dele e fizesse como os outros por aí querem? Que ninguém deve prosperar, que todo mundo deve ter uma vida igual, como esse pessoal da esquerda aí quer? Não é. Não era isso que Jesus queria dele. Provavelmente Jesus estava querendo olhar para o coração dele. Por isso que ele falou que ele confia nas suas riquezas. Ele só estava provavelmente querendo testar o coração dele. Se ele falasse, sim senhor, eu vou fazer, e vou seguir o Senhor, com certeza Jesus iria abençoar ainda mais. Amém, irmãos? Ele não quer que eu passe fome. E se eu andar na obediência, ele ordena a bênção para sempre. É assim que está escrito. Na obediência ele ordena a bênção para sempre. Ele não perderia nada com isso. O problema é que quando a pessoa ela prospera bastante, tem uns que se fecham. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Tem pessoas que prosperam na igreja, mas elas não são dizimistas na sua totalidade. Uns 4 meses que eu falei sobre esse assunto aqui. Tem pessoas que elas não são dizimistas na sua totalidade. Pastor, você olha, eu não sou cego. Hã? Vou falar igual o pastor Souza agora. Eu não sou cego. Porque ele é meio bruto, né? Eu já sou mais quietinho na minha. Mas aí, tem gente que ela não é fiel na sua totalidade. Tem muita igreja nossa aí, que só não fecha as portas por causa da nossa sede aqui. Mas lá tem membro lá que prospera. O problema é que aquelas pessoas, elas não abriram o entendimento ainda para semear. E provavelmente tem ministros que estão lá, que às vezes são tímidos também para falar desse assunto. A igreja não prospera, as pessoas vivem uma vida medíocre,
aparentemente bem, mas não está bem diante de Deus. E as coisas não fluem. Por isso que hoje a gente vai colocar dentro do coração esse sentimento. Eu quero estar desarmado. A partir do momento que eu entro aqui por essas portas, eu estou desarmado, Senhor. Eu não tenho nada nas minhas mãos aqui, ó. Só pode me revistar aqui, eu não tenho nada. Tudo que o Senhor disser para mim é o que eu vou praticar. Eu não vim aqui com regulamento debaixo dos braços, né, para dizer que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Eu quero o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. E com certeza Ele está te dando. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Vamos fazer uma oração?